Na Bíblia, no Evangelho de São Mateus, capítulo 2, né? E versículo 16 diz: Então Herodes, né, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, em todos os seus contornos e região daquele local, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Mais uma vez estou gravando um vídeo e eu incentivo a todos que compartilhe esse vídeo para todos, né? Herodes, né, mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, né? E a gente vê nesse histórico, né, que foi real, né, foi fato real, que aconteceu, né, lá em Israel, em Belém, né, da Judéia, né, em que rei Herodes assinou uma sentença de morte que era matar as crianças de 2 anos para baixo, porque ele queria também matar, né, o Nazareno, né, o menino Jesus que nasceu em Belém da Judéia, né? Vemos que em todos os tempos, né, em várias décadas, houve ditadores, reis, né, governadores cruéis, né, como por exemplo Nero, né? Nero também, né? Ele se tornou um imperador de Roma, né? Na década de 54 década de Cristo, né? Em que se tornou o imperador romano, né? E naquele momento Roma estava tranquilo, né? Quando Nero se tornou o imperador, né? E vemos que houve um incêndio em Roma. Muitos alegam que foi Nero que incendiou Roma, né? Mas a gente não tem certeza disso. Mas porém, Nero acusou os cristãos, né? Ele acusou os cristãos e começou a perseguir os cristãos, né? Devido ao incêndio que houve em Roma, né? Começou a culpar os cristãos e perseguir os cristãos. Hoje nós vemos no Brasil, né, que sempre surgem focos, né, rumores, né, e até acusações sobre vírus, sobre pestes, né, que houve no mundo, né, as pragas que estão tendo no mundo. Por exemplo, há muitos anos passados, né, houve a gripe espanhola, né, em que dizimou milhares e milhares de pessoas. A gripe espanhola dizimou muitas pessoas e nações, né? E também a peste negra e assim muitas pestes, né, que houve no mundo, né, em que
milhares e milhares de pessoas morreram, como também nós, né? Todos os brasileiros e pessoas do mundo inteiro também sofreram também sobre a pandemia, né? Sobre os vírus da pandemia, né? Que surgiu no mundo inteiro, né? Então, sempre surgiu, mas como eu tenho dito, né? Que muitos inimigos surgem no meio de tudo isso, né? Surgem os inimigos, os acusadores, os perseguidores, né? Também surgem, né? E a gente vê em Juízes capítulo 15, né? Versículo 16, que diz o seguinte, né? Que Sansão, ele tinha os seus inimigos, né? Que eram os filisteus, né? Os filisteus era inimigo do povo de Deus. Então, Sansão, sendo preparado por Deus, ele enfrentava, né, os filisteus. E ele tinha a força que vinha de Deus, né, para combater e guerrear contra os filisteus, né? Então disse Sansão, né, com uma queixada de jumento, né, montões sobre montões, né, com uma queixada de jumento, Sansão feriu 1000 homens, né, 1000 homens dos filisteus, né. Sansão, ele lutava contra os filisteus. E hoje no Brasil estamos enfrentando oposições, né, inimigos, né, adversários espirituais, né, que querem destruir o país, né. Sansão, ele sabia que os filisteus eram contra Israel. E a gente vê também que Herodes também era contra o nascimento do menino Jesus, né? E Herodes, para matar o menino que nasceu lá na manjedoura em Belém da Judéia, Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, né? E a gente vê também que Faraó também, ele também fez um decreto também para não deixar nascer as crianças, menino homem, né? E mandou que as parteiras não deixassem, né, que matasse todos os meninos homens, né? Isso é ideia de muitos ditadores, né? Muitos reis, pessoas que se acham semideus, né? E querem fazer em leis cruéis, né? Como o caso da pandemia. Muitos se preocupam e querem achar os culpados da morte de milhares de pessoas. É claro que a gente sente, é claro que todos lamentam a morte, né, de milhares de pessoas nessa pandemia, com esse vírus, né, que pegou de surpresa muitas pessoas, né? Muitos que foram surpreendidos, talvez porque não estava preparado, né? Talvez porque a sua imunidade não estava reforçada, né? E a gente não pode julgar, né?
porque muitas vezes a baixa imunidade, as pessoas podem ser vítima até de uma gripe e pode ser e entrar em óbito, né? Mas vemos que hoje os filisteus de hoje, os inimigos da nação, eles procuram todos os meios para acusar. Nero, quando Roma pegou fogo, Nero começou a perseguir os cristãos, porque Roma foi incendiado, né? A sede de Roma foi incendiada. E hoje alguém, né, pode ser presidente, pode ser eleito, pode ser reis. Muitos querem achar o culpado e jogar culpa, né, em alguém e até mesmo nos cristãos, né? Querem questionar os cristãos, né, pela morte, né, e pelas pragas que surgiu na pandemia, né? Mas isso daí não é culpa de ninguém, isso daí aconteceu em várias partes do mundo, né? Então temos sim que prevenir, contra qualquer vírus, não é só um vírus, qualquer doença, isso é o dever da vigilância sanitária, ou seja, é o dever, né, do Ministério da Saúde, prevenir contra qualquer tipo de doença, né? Não é querer achar os culpados e através da pandemia querer jogar a culpa nos cristãos, seja cristão, seja católico, seja israelitas, né? Seja pessoas de todas as nações. Não podemos jogar culpa e não ficar falando besteiras para que haja queda na economia, né? E não querer governar, né, uma nação com ódio, né, com fúria, querendo fazer leis para destruir o agronegócio, destruir o mercado, né? Destruir o país, destruir a economia. Isso não é bom para nenhuma nação, mas pelo contrário, construir a nação, fazer com que a nação possa prosperar, tanto a dona de casa, o estudante, a criança estudar, aprender a boa lição, né? Os jovens, as pessoas aposentadas, não querer entrar com fúria como Nero, né? Nero, ele furioso, ele começou a perseguir os cristãos, né? Assim como o Faraó também, que fez o decreto para matar as crianças, os meninos homens, né? E também a gente vê também que Sansão enfrentava os filisteus, né? E muitos inimigos que eram os jebuseus, os nazeus, assim por diante, que eram inimigos, né, do povo de Israel, né? E hoje nós queremos um alerta e queremos que as autoridades estejam atentos, as autoridades, o povo, enfim, todos possam confiar em Deus e fazer projetos bons e combater os maus projetos, combater a discriminação, né? O preconceito, né? E tudo aquilo que é mal. Não discriminar, não jogar a fúria, não fazer projetos que venham destruir a nossa nação.
compartilhe esse vídeo com todos e que Deus abençoe a todos. Ai, meu Deus.